Olá pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Então vamos para a nossa revisão, os vídeos e a nossa aula agora é só para a gente relembrar alguns tópicos, alguns temas que nós estudamos aí durante o mês de agosto e setembro que você vai encontrar na prova, e isso aqui vai poder te ajudar também a tirar alguma dúvida, algo que ficou meio que você não entendeu. Então nós falamos ao longo desses meses sobre a importância da música na construção da arte de determinada sociedade. Então nós começamos lá no mês de agosto vendo a importância da música clássica, porque queira ou não, é um estilo que faz parte da história e da evolução da música, dos instrumentos musicais, da arte, da música como um todo. Então, como a gente viu, a música clássica ela surgiu, como um conjunto que fazia parte da nobreza, A música clássica ela sempre teve em volta dos nobres, da realeza. Então era uma música considerada uma música difícil, uma música de qualidade, em que poucas pessoas se aventuravam, poucas pessoas também tinham o privilégio de acompanhar, de ouvir e de se interessar por esse estilo. Então existe essa diferença, até mesmo pelos próprios ambientes aonde elas aconteciam, havia diferença entre a sinfônica, a filarmônica, a música de câmara. Então cada uma delas tem um estilo. Por exemplo, a sinfônica geralmente elas são maiores, elas chegam a ter mais de 100 músicos. É um grupo, uma atividade que é amparada e financiada pelo poder público, Hoje é assim. Então quem financia as grandes sinfônicas é o Estado. Então é o governo federal, o governo estadual. Tem as filarmônicas, que são menores e são amparadas, financiadas pela iniciativa privada, uma empresa, por exemplo, a Vale, que é uma grande siderúrgica e metalúrgica e mineradora do Brasil, ela patrocina. O Banco Bradesco, ele tem uma área destinada à arte e ensina crianças e jovens, a participar das filarmônicas e assim por diante. E tem a orquestra de câmara, que essa é bem menor, geralmente ela é composta de 8 a 10 músicos, e ela só funciona, só toca, só faz apresentações em espaços pequenos, espaços limitados, pequenas apresentações em eventos menores. E a gente vê então que nesse conjunto, tanto de sinfônica, filarmônica ou música de câmara, é necessário que a gente entenda que os instrumentos que tocam ali são instrumentos de grupos, Então são 4 grupos de instrumentos, e você tem que gravar e guardar essa informação. 4 grupos de instrumentos. Então tem as cordas, os instrumentos de madeira, os metais e os instrumentos de percussão. O piano é um instrumento à parte, ele não faz parte, é como se ele fosse um convidado para participar da sinfônica, da filarmônica, da orquestra de câmara. Então ele não é um instrumento de orquestra, porque ele sozinho, às vezes você vai num evento, num teatro, assistir uma apresentação de um pianista. Então ele tem condições, o instrumento, o piano tem condições de fazer toda a apresentação sozinho, porque ele tem esse conjunto de cordas, de madeira e metais dentro da sua própria estrutura física mesmo, dentro do piano. Nesta evolução então do estudo da música clássica, com os instrumentos clássicos, com todo o estudo erudito, que a gente diz, surge a música barroca. Lá no século XVIII surge a música barroca, Ela toma essa forma, ela conquista a Europa, porque a música barroca ela é considerada um aprimoramento musical. Quem ia estudar a música barroca ia se tornar um maestro e se tornar um grande entendedor da história da música. Por isso que é importante a gente separar esse estilo antes da música barroca e depois da música barroca, porque é do barroco que vai surgir outros gêneros, como a ópera, a opereta, os grandes
cantores, né, os grandes tenores que surgiram dos séculos XVIII e XIX, que foi muito divulgada essa arte, onde pais percebiam que o filho tinha um dom musical, ele já separava esse filho, né, do trabalho pesado, para ele ir para uma escola de música, se dedicar a essa arte, porque ela era muito bem vista na Europa. Outro assunto que a gente viu nessa sequência foi quando a gente começa a falar então da música no Brasil, a chegada e a ação dessas músicas no Brasil, e começa-se a falar muito de identidade musical, identidade nacional, música nacional. E alguns fatores favoreceram então o surgimento desse estilo musical próprio nosso, né, já no século XIX, que o fator principal para esse momento é considerada a chegada da família real portuguesa ao Brasil em 1808. Chega o Dom João VI, a Carlota Joaquina e os filhos, né, o Dom Pedro I, Dom Pedro II, Dom Miguel, né, chegam ao Brasil, e junto com eles então começa a haver uma mudança na sociedade brasileira, porque a nobreza que era de Portugal estava vindo para o Brasil. Então cria-se a imprensa brasileira, cria-se o Museu Nacional, a fundação do Banco do Brasil, o decreto da abertura dos portos, né? Então começa a vir portugueses, italianos, espanhóis, começam a trazer, né, as companhias de teatro, as companhias de música para vir apresentar no Brasil. Então a criação, né, de vários ministérios, de vários órgãos públicos, né, o Banco do Brasil, a fundação do Supremo Tribunal de Justiça. Então mudou-se muito. A chegada da família real ao Brasil é um diferencial na história cultural do nosso país, porque vão surgir, né, essas entidades todas que vai começar a valorizar e criar aqui no país a chamada identidade nacional. Outro fator importante que a gente tem que entender é o romantismo, né? Vocês precisam entender essa questão do romantismo. O romantismo é um estilo e ele influencia, ele é caracterizado mais na literatura, mas ele é importante também nessa questão da música. Surge grandes escritores, grandes poetas, grandes músicos, os temas que são levantados e discutidos ao longo do século XIX tem um cunho, né, uma força muito grande, porque ela vem falar de temas muito fortes que eram discutidos naquele momento, como a abolição da escravatura, questões humanitárias, né? Então o romantismo ele surge na literatura, mas ele vem trazer, né, essas características também para os outros estilos, tanto para a música quanto para a pintura, para a escultura. Então é importante a gente ressaltar. E nesta fase do romantismo, tanto na música quanto na literatura, como um evento artístico, ele passa por 3 fases. Então a fase indianista, que é a primeira geração, a fase do ultra-romântico, a segunda geração, e os codoreiros, que é a terceira geração, cada uma com uma característica, cada uma influenciando uma geração de artistas em várias áreas, música, pintura, escultura, literatura. Então o romantismo, assim como foi o barroco, é um referencial para a construção desse momento da identidade, tanto na Europa quanto no Brasil. E nós temos, então, falando de música no Brasil, conhecer então uma das principais características, que é o samba e suas variações. Então o samba, um estilo musical genuinamente brasileiro, e ele se divide em vários estilos menores, né? Estilos menores do samba, que é o caso do samba de roda, samba enredo, que é muito conhecido no Rio de Janeiro, o pagode em São Paulo. Então assim, que a gente entende então da música brasileira como um elemento, porque ela surge então de uma raiz africana, da música negra tocada nas senzalas. Então é algo nosso, o samba é brasileiro, é um estilo de arte genuinamente brasileiro, né? E surgiu então
lá na senzala, no meio das atividades dos escravos, surgiu de uma variação de uma dança que era a umbigada, que é realizada com tambores, com os batuques, com samba de roda, que os escravos faziam para celebrar, né, a sua cultura africana aqui no Brasil. Então, uma das características é o samba de roda, e o samba de roda foi reconhecido pelo IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Brasileiro, né, nacional, como um patrimônio imaterial da humanidade, ou seja, a forma de dançar, as roupas, os passos. O passo é chamado de miudin, né, é uma coreografia própria do samba de roda, então faz parte da raiz cultural brasileira, e isso é importante a gente ter como característica da nossa cultura. E surge mais dois estilos, que é o samba enredo, né, que é tocado como festa popular, o pagode, porque tudo se torna uma grande ópera, né, um grande movimento artístico e cultural do nosso país. Então a gente vê essa característica. Então a música nossa, ela passa por uma evolução e cria-se essa identidade nacional, que é importante para a gente entender as características da nossa cultura. Ok? Então, peguem essas 4 aulas que foram vistas, que estão baixadas na plataforma da escola, que fala da MPB e do samba, que fala da formação da nossa identidade cultural nacional com o romantismo, a música clássica. Todas essas características são importantes, então, para a gente conhecer. Então, passe por todos esses. E, por último, a exaltação ao Brasil, que vai falar um pouco da cultura como um todo, né? Todos os elementos, desde o rádio, o surgimento do rádio, a importância do rádio na nossa cultura, né? Então, a gente vê a música sendo influenciada, né? Vocês vão ver aí as características da importância da música e do rádio na formação da política brasileira. Então essas informações são importantes. Peguem essas quatro videoaulas, voltem nesses assuntos, né, onde fala da chegada do rádio e o rádio influenciando a política como um instrumento do governo, né? Eu até comentei com vocês sobre a Hora do Brasil, que surgiu para ressaltar e enaltecer o que os atos da presidência da República, era como se fosse um órgão para divulgar aquilo que o presidente estava fazendo. Então a importância do rádio e da música na construção da identidade, não só cultural, como política do Brasil. Ok? Então voltem nesses assuntos, deem uma estudada, peguem essas videoaulas que vocês vão conseguir fazer uma excelente prova e vai ser tudo tranquilo para vocês. Ok? Um abraço, boa sorte, até qualquer hora, pessoal.